Série Física Antiga e Clássica, temporada 4, Física em Contexto, episódio 2, Pressão na Água. Então, assim como no ar, nós vimos na vez passada, né, a água, que é um fluido, né, ela também exerce uma pressão sobre tudo que está mergulhado dentro dela. Só que a água a gente considera um fluido incompressível, ou seja, ele não pode ser comprimido como acontece com gás ou com vapor. A água pesa mais de 770 vezes o ar, quer dizer, ela é mais de 770 vezes densa que o ar. A cada 10 metros que nós descermos na água, a pressão sobre as nossas cabeças aumenta de 1 atmosfera. Tá? Por isso é muito perigoso o mergulho de alta profundidade, exatamente por essa quantidade de pressão que ela vai aumentando muito rápido ao descer na água. Certo? E, além disso, o nosso corpo é em torno de 70% d'água, né? Quase árvores, quase todo ser vivo está nessa faixa aí de 70% de água. Então, para entender melhor o que falaremos sobre a água, umidade, um pouquinho nesse vídeo, que eu queria que ficasse um pouquinho claro, sem entrar em muito detalhe técnico, então eu vou falar sobre a pressão de vapor, que acontece no bujão do gás de cozinha, e aí vai servir para a gente entender na atmosfera como isso acontece, com relação à umidade do ar. Então, quando vai encher um bujão de gás, como esse aqui que nós estamos vendo, né? Então, é lógico, vai ser colocado o gás aqui, né? Então, vai ser enchido esse bujão com gás, ele está vazio, e o gás começa a entrar. O gás numa forma de vapor. Explicar, tem uma diferencinha entre gás e vapor. O vapor, quando a gente começa a comprimir ele vira líquido. O gás não, tá? Essa diferençazinha. Então, o butano é um vapor, na verdade. Quando a gente começa a jogar ele dentro do bujão, que vai aumentando a pressão, chega num determinado ponto, ele começa a condensar e começa a virar líquido no fundo do bujão. E aí, essa quantidade de líquido, ela vai aumentando conforme a gente vai jogando mais gás para dentro deste bujão, tá certo? Até atingir um determinado nível. Então, quando você compra um bujão de gás, ele tem um nível ali líquido e tem uma parte que tem vapor, deve ser uns 15%, 20%, sei lá, em volume de vapor, ok? Então é assim que a gente recebe o bujão. Então, quando vai aumentando a pressão, ele vai condensando e vai aumentando a quantidade de líquido. Quando a gente começa a usar o bujão, ou seja, você começa a tirar o gás para usar, quando você tira o gás, diminui a pressão. Quando diminui a pressão, evapora uma parte do que é líquido e ele expande, aumenta a pressão novamente. É por isso que você vai deixando o gás sair, ele vai saindo o tempo todo. Então a água funciona também mais ou menos desse jeito. No ambiente que a gente tem, né, ela está nos dois estados. Então, tem um estado onde ela está líquida, né, no chão, mas também tem na atmosfera muito vapor de água. Então, vamos ver aqui naquele desenho que a gente já olhou. Então, tem essa parte aqui que a água está líquida, como aconteceu, como a gente mostrou lá no bujão. Mas logo em cima, a gente tem uma quantidade de água que está na forma de vapor e numa pressão atmosférica. Então, se essa pressão começa a diminuir, parte dessa água começa a virar vapor e começa a cobrir e vai aumentando a pressão também, da mesma forma que a gente falou lá dentro do bujão, tá ok? Então é por isso que tem a água líquida, né, que a gente sabe, tem água penetrando entre as rochas e tem água também na forma de vapor
na atmosfera que a gente respira, que é muito importante. Como eu já falei aqui no outro vídeo, né? Às vezes a gente tem notícia que em Brasília a coisa está bem ruim lá por conta da baixa umidade do ar. Então, nós temos a água aqui, como eu falei, água líquida. Nós temos gelo, aí é um outro estado, água sólida, lá em cima na montanha. E nós temos no ar vapor d'água, ou seja, nós temos no nosso ambiente a água nos 3 estados físicos: líquido, gasoso e sólido. Uma das coisas que é bem interessante para o meio ambiente com relação à água é que quando ela chega perto de congelar e que ela começa o processo de congelamento, ela começa a formar cristais e ela aumenta o volume. Como ela aumenta o volume, ela fica mais leve. Então você pode observar na geladeira que ela começa a congelar sempre pela parte de cima. E quando ela congela na parte de cima, por exemplo, como nesse desenho aqui que tem um laguinho e ele congelou aqui nessa parte de cima, então ele logo faz uma capa que protege, né, e não deixa que esfrie muito mais a parte de baixo. Então a vida ali embaixo fica preservada, porque tem ar, tem tudo que precisa ali embaixo, tá? Na terra não é também essa coisa sufocante, né? Então essa proteção acaba preservando a vida que está abaixo da água, porque ela congela em cima primeiro. Então dificilmente você vai conseguir congelar um lago até o fundo. Você vai congelar só a superfície, ok? E o próprio congelamento que é criado aqui cria uma capa de proteção, né? Como se fosse uma proteção para não esfriar mais. Então, fazendo assim alguns aspectos importantes que eu queria colocar nesse vídeo, né? Que um aspecto importantíssimo da água também, que a gente não falou aqui, mas que eu quero complementar, é o seu alto calor específico. Isso é, a água absorve ou cede muito calor, variando pouco a sua temperatura, tá certo? Então ela serve como estabilizador da temperatura do ambiente. E isso explica porque, por exemplo, na floresta amazônica você tem quase a mesma temperatura de dia, de noite, é sempre a mesma coisa. Por quê? Durante o dia as árvores, a água, tudo absorve calor e a temperatura sobe muito pouco, né? E depois à noite ela começa a liberar aquele calor, mas praticamente não baixa a temperatura. Já nos desertos que não tem água, né, a coisa acontece diferente. Durante o dia, logo tudo aquece, vai a 40, 50, né, até mais graus de temperatura durante o dia, e quando chega à noite cai abaixo de zero, né, temperaturas muito abaixo de zero, né, chegando a menos 20 ou coisas que eu não vou chutar aqui porque eu não sei exatamente, mas é bem abaixo de zero, às vezes no mesmo dia, né? Durante o dia faz uma temperatura lá em cima e quando chega à noite cai muito no deserto, o que não acontece nas florestas, devido ao calor específico da água. Então eu sugiro um pouco de leitura sobre essa questão do calor específico da água, da pressão de vapor que eu falei, que são coisas que ajudam muito a entender a dinâmica da água no meio ambiente. Então, no mais, eu peço que curtam, compartilhem e continue acompanhando as nossas aulas de física, que não tem aquele compromisso com muita matemática, mas um compromisso com a gente tentar entender melhor a realidade física mais próxima. Até!